Boa tarde a todos. Vamos dar início agora aos nossos trabalhos. É com muita alegria que iniciamos hoje mais um domingo aqui no Trabalho Nova Luz. Um momento de reflexão, de aprendizado, de conexão com os nossos mentores, com as equipes espirituais da casa. E gostaria de começar perguntando se aqui na casa tem alguém que está vindo pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Esta aqui é uma casa de oração, à luz da doutrina espírita, e é sempre muito bom e é uma alegria muito grande receber sempre pessoas novas aqui que buscam esses ensinamentos e essa luz que a espiritualidade sempre nos traz. E também lembrando que aqui nós temos vários tipos de trabalho. Nós temos a evangelização infantil para as nossas crianças. Nós temos o atendimento fraterno nas cabines, o diálogo fraterno, a aplicação de passes, todos aí de acordo com a necessidade individual de cada pessoa. Então, para quem precisar, vai ser sempre muito bom esses tratamentos para a nossa espiritualidade, para a nossa reconexão. E também aproveitando para lembrar que aqui na casa nós temos alguns trabalhos que são a fonte de retorno financeiro para manter a manutenção da casa. Nós temos a cantina, que é uma das principais fontes de receita aqui da casa. Também aqui na cantina, no bazar também, as fontes de doações, elas são muito importantes. Na cantina, a gente pede que quem tiver interesse, quem puder ajudar com produtos, desde alimentos como um bolo, um descartável, talheres, um pacote de café, tudo isso é uma forma de retornar um retorno financeiro aqui que a casa utiliza como manutenção. As roupas também do bazar, quem tiver roupas em bom estado é sempre muito bem-vindo aqui. E também as arrecadações, para quem puder, para manter a manutenção da casa de produtos de limpeza, desde água sanitária, um detergente, algum produto ali que possa ajudar na higienização também da casa. E agora também eu gostaria de começar uma leitura do nosso exórdio para a gente já se conectar, para a gente já mentalizar aí a espiritualidade. Eu trouxe aqui para vocês hoje um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asparezas do caminho. Não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameaçam. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não esperasseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso e homicídio por duelo o que vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha da conduta. Nisto, mais do que qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que será perdoado segundo tiver perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmão do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens,
O verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. E esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Então que a gente possa refletir sobre essa leitura, sobre esses ensinamentos aí que o Evangelho nos traz, dessa prática tão triste, tão dolorosa que é o duelo, e que muitas vezes, por mais que nós não tenhamos este duelo sanguinário, mas aquele duelo de uma palavra, de um rebatimento com alguém, em que o nosso orgulho ele é ferido e nós queremos sempre retrucar aquele sentimento que está sendo passado para nós. E agora vamos nos conectar um pouco mais, vamos iniciar a nossa prece, buscando uma maneira confortável nas nossas cadeiras. Quem puder, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, sentir as energias sagradas deste local, deste ambiente que aos olhos do Pai é tão imenso, é tão grandioso, é tão abençoado e é tão iluminado. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de cada um de nós podermos estar aqui. Podermos, Senhor, receber a luz de Ti, nos conectar a Ti, aos Seus ensinamentos, a esses espíritos de alta escala que trabalham em nome de Ti, Mestre. Que os nossos corações possam ser abençoados por Ti, Senhor. Que em nossos corações nós possamos sair daqui um pouco mais fortalecidos, revigorados, iluminados por esta luz suprema, Senhor. Aos olhos daquele que tem o poder de sentir, de ver a grandiosidade deste local, Senhor. Quantas bênçãos recaem sobre nós, mas que nós possamos nos conectar, pois a luz só chega àqueles que se conectam, àqueles que se permitem, Senhor. Então que nós possamos nos permitir nesta tarde fortalecer a nossa fé, abençoando os nossos corações e crescendo, evoluindo, nos transformando e nos modificando, Senhor, a cada dia. Pois de nada adianta, Senhor, ouvir uma palavra bonita, ler o Evangelho, se nada muda em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Abençoe a tarde ainda mais de hoje e nos envolve no seu amor. Que assim seja, graças a Deus. E que agora nós possamos refletir um pouco mais na nossa palestra com o Francisco Costa, que vai trazer aqui a palavra. Seja bem-vindo. Ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prevalece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo renove em nós a certeza de que não há felicidade possível sem amar servindo e sem servir amando. Muito boa tarde a todos vocês, gratidão pela presença de todos vocês. E na tarde de hoje nos foi proposto trazer uma pequena reflexão a respeito de um tema que é de vital importância para a nossa caminhada neste processo, nessa estrada chamada evolução. Quando pensamos em estrada, pensamos em sair de um ponto para chegarmos a um outro ponto. Mas algumas reflexões são extremamente necessárias. Como estou partindo deste ponto? Como quero chegar ao meu destino? E aí, a nossa proposta de hoje é refletirmos sobre a nossa própria estrada de Damasco. Qual tem sido a minha caminhada? Então, nós vamos observar que refletir sobre essa estrada que eu tenho, que eu preciso caminhar, é refletir sobre um processo de autoaprimoramento de mim mesmo, de busca e de construção cotidiana de um ser melhor. E esta é uma das bases da doutrina espírita, a chamada e conhecida reforma íntima. Quando aí a gente pensa em estrada, saio de um ponto para chegar a outro. Penso em reforma, eu transformo o que é velho para algo novo, algo diferente, algo que seja mais aprazível. Ninguém reforma uma casa para que essa casa esteja pior do que já era. Correto? Todos nós reformamos a nossa casa no sentido de dar a ela melhores condições para a habitabilidade. Ora, mas esse processo de reforma, assim como na nossa casa, e todo mundo aqui que já fez reforma sabe o quanto é desafiador fazer uma reforma em casa, principalmente estando dentro de casa. Eu só vejo aqui, Maria. Mas realmente é desafiador. Também transformar as nossas atitudes e as nossas animalidades é desafiador. Porque implica em, primeiro, autoconhecimento. Quando eu me proponho a caminhar e a caminhar realmente essa estrada de Damasco, eu me proponho a encontrar a mim mesmo em um outro patamar. A possibilidade de transformação é o exemplo mais marcante que nós temos no Evangelho do Cristo, no Evangelho de Jesus, que Jesus nos traz. Porque Jesus nos traz efetivamente uma mensagem de autotransformação. Jesus não disse a nenhum dos apóstolos que esteve com ele: vá lá e transforme fulano numa pessoa de bem. Ao contrário, Jesus vivencie o amor.
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E desta forma, nós estamos nessa essência dessa transformação. Um dos grandes marcos da história, da mensagem do Cristo entre nós, no planeta Terra, chama-se Saulo de Tarso, posteriormente Paulo de Tarso. É o exemplo, e aí a gente começa a pensar que o exemplo de Paulo aplica-se à nossa vida. Nós ainda somos Saulo ou já alcançamos a condição dos Paulos? Antes de a gente olhar a história de Paulo e essa caminhada que ele faz, é preciso compreender o que está se buscando. O que é reforma íntima? Joana de Ângeles vai nos falar muito aprofundadamente sobre essa perspectiva de autotransformação. Vai nos dizer da necessidade de que, para que eu possa auxiliar o outro, primeiro eu preciso me reformar. Para que eu possa compreender o outro, primeiro eu preciso me autocompreender. E eu só me autocompreendo quando eu desenvolvo a capacidade de me autoconhecer. A reforma íntima não é um simples ajuste. Não é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Não é uma coisinha, mas é um processo cotidiano, é um processo contínuo que nós deveremos viver. Reforma íntima é, muitas vezes, doloroso de praticar, porque nos leva a tomar decisões, muitas vezes, que nós ainda não nos preparamos para tais decisões. Abandonar determinados comportamentos, determinadas práticas, determinadas atitudes, que no meu convívio social, isto é corrente. É uma prática cotidiana que é naturalizada, mas que eu começo a perceber que aquilo já não cabe mais a mim. É nesse processo que muitas vezes a gente entra num dilema. Espera aí, eu vou me afastar desse comportamento, ou dessa atitude, ou dessa escolha. Todo mundo no meu grupo faz isso, só eu vou ser o diferente. São detalhes que muitas vezes nós vamos sendo colocados frente a frente, somos levados a encarar estas realidades e tomarmos uma decisão. Por isso que eu digo que muitas vezes, para alguns, é um processo extremamente doloroso. Não é? A doutrina espírita não nos proíbe de absolutamente nada. Eu quero tomar uma cervejinha no final de semana. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Não, mas eu quero tomar só uma, eu quero tomar até virar a perna. É uma decisão sua. De cada escolha, nós geramos uma consequência, boa ou má. E essas consequências não são do outro. As atitudes equivocadas que eu tomei não recairão sobre o Otávio. Mas eu sou responsável pelos efeitos que foram gerados pelas minhas escolhas. É uma lei que não dá para burlar. As leis humanas, de vez em quando, a gente encontra uma brecha, né? Acha um jeitinho aqui, um cantinho ali, coisa e tal, e dá um jeito, aparece uma chance de habeas corpus e por aí afora. Na lei de causa e efeito, não. Todo efeito tem uma causa que lhe deu origem. E se nós somos a causa, também somos proprietários do efeito. Reforma íntima é buscar conhecer quais são as causas dos efeitos adversos que eu ainda tenho, que eu ainda cultivo no meu dia a dia. É um trabalho de arquitetura mesmo, de arquitetura da alma.
né? Reforma íntima é esse trabalho de contínuo demolição do egoísmo, do orgulho, das nossas vaidades, né? E a reconstrução sob novos alicerces. O alicerce do amor, o alicerce da bondade, o alicerce da caridade. E vamos construindo isto, e à medida que vamos construindo, vamos percebendo que as paredes da vaidade, as paredes da impaciência, do julgamento, e quantas vezes nós não nos pegamos rápidos, tenazes, extremamente poderosos, com aspas, né? Em julgar o nosso próximo. Mas aí, quando nós começamos a pensar nessa perspectiva de reforma íntima, de caminhar a minha estrada de Damasco, a minha estrada de transformação, eu começo a pensar: e quais são as minhas paredes que eu ainda preciso reformar, que eu preciso derrubar para reconstruir com outros materiais, com outras perspectivas, né? Reforma íntima é um processo de vigilância contínua sobre nós mesmos. Tanto que Jesus vai dizer, né? Vigiai e orai. E é interessante que vigiar vem primeiro, né? Em geral, as pessoas têm se preocupado muito em vigiar o outro, vigiar a vida alheia, e esquecer de viver a sua própria vida, esquecer de vigiar os seus próprios atos, esquecer de vigiar as suas ações, as suas escolhas. Nós somos convidados todos os dias, pela mensagem crística, a nos auto-vigiarmos. E quando a gente se vigia, a gente se fortalece na nossa oração, na nossa prece, para manter a vigilância e seguir a reforma, derrubando paredes ruins, mofadas, cheias de salitre, para edificar novas paredes com materiais agora, que já são imunes ao salitre do orgulho, do egoísmo, da vaidade, das maledicências, das animalidades. A lei de destruição é um convite a essa destruição do mal que ainda habita em mim. Fui lá no Ave Luz e tinha um cara lá falando, dizendo que eu ainda tenho muito mal, que eu sou mal. Todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, vivendo num planeta ainda de provas e expiações. Se perfeito fôssemos, estaríamos nos mundos ditosos, nos mundos crísticos. Não, nós estamos a caminho. E é interessante observar que nessa caminhada, nesse processo de auto-reconstrução, nós vamos observando que a cada dia novos desafios vão se apresentando a cada um de nós. O desafio de um não é igual ao desafio do outro. Cada um temos os nossos próprios desafios. Porque Deus fica brincando com a gente. Não! Deus não brinca com ninguém. E aí a gente já também desmistifica aquela ideia que nós fomos levados desde a infância, né? Quem não veio de berço espírita, como eu, nós fomos orientados que Deus é um velhinho de barbas brancas, de cabelo branco, sentado numa grande mesa com a toalha branca e com um martelo na mão. E aí ele fica lá. Tu presta, vem para cá, tu não presta, vai para lá. Não. Kardec vai indagar lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 1, o que é Deus? E a resposta que a espiritualidade vai nos trazer é extremamente elucidativa.
e importante para o nosso conhecimento nesse processo de transformação. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ou seja, se eu quero partir, deixar o homem velho, o mal que ainda existe em mim, para uma outra perspectiva, a perspectiva do bem, eu começo me ancorando de que Deus é a razão do meu existir. E qual é o Deus que Jesus nos apresenta? Nós temos nas mais diversas perspectivas teológicas, religiosas ao longo da história da humanidade, os mais diversos deuses. Os deuses míticos da Grécia Antiga, os deuses romanos, né, e cada um e tinha Deus para tudo, que naquela época o povo, por desconhecimento, né, aquilo que não conseguia compreender os seus efeitos ou as suas causas, atribuía a um Deus. Né? E aí apareceu Deus da agricultura, Deus da fertilidade, Deus no quê? Deus da guerra e por aí afora. Até Deus da manguaça, que tinha Baco, o Deus do vinho. Né? Até esse apareceu. Mas é Jesus a nos trazer a perspectiva de um Deus que é inteligência suprema, e se há inteligência, perguntemos a nossa razão, qual a essência de Deus? E a nossa própria consciência nos dirá a essência do amor. Porque o caminhar de Damasco é sairmos da condição do homem velho para a condição do homem novo, assim como o Saulo de Tarso. E Saulo era aquele homem extremamente inteligente, um homem de uma inteligência ímpar, impetuoso. Era o discípulo mais querido do, digamos assim, presidente da sinagoga de Jerusalém. E lembremos que naquele contexto a sinagoga de Jerusalém representava o poder máximo. Então, estavam subjugados ao poder de Roma por conta de um processo de invasão de Roma. Mas, religiosamente falando, quem ditava as regras era o Sinédrio. E Saulo de Tarso era este grande homem, essa grande referência, era o braço de ação daquele Sinédrio. Um homem inteligente que acreditava verdadeiramente que estava fazendo uma coisa muito boa em defender o nome de Deus, do Deus mosaico. Não que o Deus mosaico seja diferente do nosso Deus, é o mesmo Deus. Né? Mas a vinda de Jesus nos apresenta Deus numa outra perspectiva. Não mais do Deus que está... Porque ao longo da história da humanidade se confundiram muitas coisas. O que eram as leis civis para governança do povo do que eram as leis morais que Deus havia apresentado. Né? E Jesus vem reduzir todas essas leis em apenas duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Mas Saulo, esse homem inteligente, e verdadeiramente ele acreditava que perseguindo os cristãos, os seguidores do Cristo, estava defendendo o Deus judeu. Mas aquele homem inteligente tinha também algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas da arrogância, da prepotência, até pela condição de poder que tinha, né? Recomendo a todos vocês, quem ainda não teve a oportunidade de ler a obra Paulo e Estevão, por favor, leiam. Porque o que você tem de Paulo na Bíblia, Paulo só aparece a partir da perseguição aos cristãos. Esse homem existia antes fazendo o quê? Ele não existia, apareceu do nada. Na obra Paulo e Estevão, vocês vão conhecer Paulo desde o início. Tá certo? Mas é este homem
que começa uma caminhada física, saindo de Jerusalém em direção a Damasco, onde lá ele tinha a missão de exterminar um senhor chamado Ananias, que havia apresentado Jesus à sua grande amada, chamada Abigail. E no meio do caminho, no meio do caminho, aquele homem vive o seu momento da caminhada espiritual na estrada de Damasco, quando uma grande luz surge, e aí ele lhe indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, assustado, indaga: quem és tu, Senhor? E responde-lhe: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, o Saulo de Tarso entra num processo de transformação e de reforma íntima tão necessária àquele homem, àquele momento. E cego sai dali, vai a Damasco, é atendido, muda o nome para Paulo, não abandona as suas origens, mas faz das suas origens, da sua história anterior, um testemunho de transformação e de reforma íntima. Paulo representava e representa tudo aquilo que o Saulo, melhor dizendo, representa tudo aquilo que nós devemos buscar, transformar em nós mesmos. Essa questão do julgamento severo que a gente tem, a incapacidade de enxergar outras verdades, a agressividade disfarçada de retidão. E quantas vezes nós nos disfarçamos de pessoas muito, muito retas, muito corretas, para atingirmos o outro que nós imaginamos que aos nossos olhos apareça errado. E aí tem uma frasezinha interessante: quem te fez juiz do teu irmão? Então o momento da virada é neste momento lá de Damasco. E qual o meu momento de virada da minha transformação? Em que momento se dá este processo em mim? Em que momento eu me transformo do Saulo para o Paulo? É bem verdade. É bem verdade que muitas vezes, para darmos início a essa reforma íntima, a gente precisa muitas vezes levar uma chacoalhada, passar por um choque. Às vezes é o afastamento de alguém muito querido pelo processo de desencarne, às vezes uma doença, às vezes uma situação que mexa com a gente mesmo. E a gente começa a gente para pensar: o que tenho feito eu da vida que Deus me concedeu? O que tenho feito eu da existência que Deus me provê para que eu possa me melhorar? Qual tem sido a minha relação para com o meu irmão? Qual tem sido a minha atitude para com o meu próximo? Tenho efetivamente vivenciado a orientação de Jesus quando nos diz: amai-vos uns aos outros? Ou tenho feito muitas vezes uma aparição, uma amostragem para a sociedade, mas o coração ainda preso a uma trava de egoísmo, de orgulho? Tenho ainda as características do orgulho, da vaidade, da prepotência? Ou eu já comecei a compreender tais fenômenos e transformá-los para uma nova pessoa, para um novo ser, para aí sim podermos nos ancorar no Paulo que tornou-se do algoz de Jesus
da palavra de Jesus, melhor dizendo, no seu maior difusor, no seu maior divulgador, com as suas famosas viagens às diversas comunidades, a levar a palavra e a mensagem do Mestre a cada um de nós, que chega até nós. E nós, quanto temos reproduzido nas nossas atitudes o exemplo do Paulo? Quanto temos sido efetivamente cristãos? Muitas vezes participamos aqui na Casa Espírita, vimos a Casa Espírita, assistimos uma palestra, alguns tomam até overdose de água fluidificada, né? É tanta água fluidificada que dá para dar overdose. Mas, quando transpõe aquele portão, retoma as mesmas atitudes. Retoma os mesmos conceitos. Reforma íntima é transformação de conceito. Do conceito de si mesmo. Quem eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã. Onde eu estou na minha partida para Damasco e como eu quero chegar na minha Damasco. E qual é a minha Damasco? Na perfectibilidade espiritual. Mas tudo isso passa necessariamente por uma razão, aliás, por uma questão bem básica. Nós não somos seres isolados. Nós estamos cotidianamente vivendo nesse processo de interação com o outro. E aí nos suscita pensar: que interação eu tenho com o outro? Na minha casa, na minha família, no meu núcleo familiar. Como é que tem sido minha relação com meus pais, com meus filhos, com o esposo? Como é que tem sido minha relação na vizinhança? Eu tenho buscado reproduzir o modelo de Jesus, o modelo do amor? Ou ainda tenho sido aquela pessoa de que não me toque? E quantas vezes nós somos agastados por esse não me toque, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na energia maravilhosa que todos nós temos para prover o bem, para fazer para a prática do bem, para envolver-se numa causa social, para envolver-se no trabalho feito na casa espírita. E vocês estão vendo muita gente aqui com a camisa aqui com o símbolo do Ave Luz. Mas quanto mais gente podendo auxiliar nesse trabalho, melhor é. Porque Jesus já vai nos dizer que a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Envolva-se no trabalho da casa, né? Seja grato a Deus. Aqui você vem e é beneficiado, beneficie de alguma forma. Ah, não tenho tempo. É a primeira desculpa que a gente dá para tudo, né? Não tenho tempo. E aí a gente descobre que acaba não tendo tempo de reformar-se intimamente. Porque nós temos preenchido muitas vezes o nosso tempo com as facilidades e futilidades que a vida mundana nos oferece. Não que a gente chegue aqui e vá ser santo. Aliás, aqui não tem nenhum santo. Tem espíritos comprometidos em processo de transformação, em processo de reforma íntima contínua e cotidiana, que transforma a violência do perseguidor na humildade de quem busca se dedicar a edificar, que transforma o ódio em amor incondicional, né? Então, nas nossas vidas, nós podemos e devemos nos inspirar em Paulo de Tarso, né? E nessa caminhada que Paulo sai, o homem rude, rude não de conhecimento, mas rude de atitude, do homem destinado a exterminar uma mensagem, para o homem que passa a ser o difusor, o divulgador dessa mesma mensagem, a transformar, a acolher, a esclarecer
e a consolar corações. Duas coisas são fundamentais nesse processo: a oração e o estudo. A oração nos fortalece, a prece nos fortalece para que a gente possa dar um passo a mais. E o estudo é fundamental para que a gente possa se conhecer. E ao conhecer uma perspectiva para essa transformação em bases agora diferentes das que até então a gente vivenciava. Né? Envolva-se, procure saber com os trabalhadores da casa quais são os dias de que tem ESD. Matricule-se nas turmas de ESD, conheça a doutrina espírita. Eu vou ter que ser espírita? Não, de jeito nenhum. Mas eu quero e eu preciso conhecer, porque eu só posso tomar atitudes racionais se eu conhecer aquilo no que eu quero me transformar, aquilo no que eu quero buscar. Então, meus queridos irmãos, a reforma íntima é a nossa grande obra nessa jornada chamada evolução. É um caminho voluntário para a nossa libertação de nós mesmos. Porque muita gente fala em salvação. Eu vou me salvar. Comece salvando-se de você mesmo e das suas imperfeições, das suas animalidades. Kardec vai nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. Né? E eu gosto da palavra domar, viu, gente? Porque sabe o que é? É que as imperfeições estão em nós. Ninguém de nós aqui está isento de imperfeição. Mas domar é manter sob controle. É ter essas imperfeições controladas. E ao controlá-las, nós passamos a ter uma outra perspectiva. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, que a coragem e a fé do apóstolo Paulo nos inspirem a não ter medo de encarar as nossas sombras do orgulho e do egoísmo, mas que a prece e a consolação que Jesus nos apresenta seja a nossa fortaleza e a nossa força para derrubarmos as paredes do orgulho, da vaidade, do egoísmo, das vicissitudes quaisquer, para erguer paredes sólidas de amor, concórdia, caridade e fraternidade. Porque ao fazer isso, nós descobrimos que a gente constrói um elemento que todos os dias nós buscamos. E todo mundo aqui, se eu perguntar, todo mundo vai dizer que sim. Todo mundo busca felicidade. Mas não há felicidade sem amar servindo e sem servir amando. Muita paz, muito obrigado. Gratidão pela caridade de vocês me ouvirem. E que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Envoltos nesse clima, meus irmãos, vamos então elevar os nossos pensamentos de maneira serena, de maneira tranquila. Quem desejar e se sentir melhor, se conectar melhor, pode fechar os olhos. Vamos então à nossa prece de agradecimento e de gratidão a Deus, a Jesus, pela oportunidade que nós estamos vivenciando nesta tarde. Obrigado. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Com
e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.